Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso curso de resolução de exercícios de Direito Administrativo para a primeira fase dos concursos de cartórios. Nós estamos a tratar especificamente dos serviços públicos. Este é o ponto 10, a segunda aula. Portanto, estamos na aula 10.2, serviços públicos. Vamos compartilhar. Vamos iniciar do início, tá bom, Elisa? O primeiro artigo que devemos trazer à baila neste assunto, vamos fazer uma brevíssima revisão para nós nos contextualizarmos. É o artigo 175, que está aqui na Constituição, no título 7º da Ordem Econômica e Financeira, especificamente no capítulo 1º, dos princípios gerais da atividade econômica. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observando-se os seguintes princípios. O artigo 175, ele vem dizer: incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos, diretamente ou indiretamente. E se for indiretamente, será por duas modalidades, ou a concessão ou a permissão. Quando nós estamos a tratar dos serviços públicos, nós estamos a tratar das duas leis, 8987 e da Lei 11.079. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente sob concessão, ou diretamente ou indiretamente, leia-se concessão ou permissão, mas sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. A lei disporá, os senhores vão ter muita atenção nesses incisos, porque nós vamos passar por eles na Lei 8987, quando nós fazermos uma breve leitura desta lei. A lei disporá o regime das concessionárias e permissionárias dos serviços, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, nós já vimos as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão. Regime, caráter do contrato, prorrogação, hipóteses, condições de caducidade, fiscalização dos serviços pelo poder público e a rescisão, direitos dos usuários, política tarifária, obrigação de manter o serviço adequado. Só para nós não nos olvidarmos, Elisa, é uma curiosidade, mas o serviço adequado que era pedido lá na segunda fase de Rondônia era, na verdade, um artigo do Código de Normas. Logo no início do Código de Normas Extrajudiciais de Rondônia, nós tínhamos a definição do serviço público adequado. Agora, eu não consigo dizer se a definição lá no Código de Normas do Estado de Rondônia era ipsis literis, era idêntica ao conceito que nós temos aqui na 8987. Então, essa lei ela vai dispor sobre o regime de concessão e permissão, vamos passar para cá, da prestação dos serviços públicos previsto no artigo 175. As concessões de serviços, então nós vamos ter concessão de serviço e concessão de obra, e permissão de serviço. Concessão de serviço, concessão de obra, permissão de serviço. Reger-se-á, artigo 175, pela 8987, normas legais pertinentes e cláusulas dos contratos. A União, os Estados, o DF e os municípios, eles promoverão a revisão e as adaptações necessárias de sua legislação às prescrições desta lei, buscando atender às peculiaridades das diversas modalidades dos seus serviços.
Quem é o poder concedente? A União, Estado, DF e município. O que é a concessão do serviço público? É a delegação da prestação feita do poder concedente, licitação, modalidade, concorrência. Então, eu falei com vocês ontem a respeito do mnemônico, ó, concessão, concorrência. A concessão, ela é feita à pessoa jurídica ou a consórcio de empresas, que demonstra capacidade para seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado. E a concessão de serviço precedida da execução de obra pública. Então, temos a construção total, parcial, conservação, reforma, ampliação, melhoramento de quaisquer obras de interesse público que é delegada pelo poder concedente mediante licitação. Qual modalidade? Se é concessão, sempre concorrência. Pessoa jurídica ou consórcio de empresas, também da mesma forma que a concessão do serviço público. A pessoa jurídica ou consórcio de empresa devem demonstrar a capacidade para a realização, capacidade para o seu desempenho, por conta e risco, também tem um prazo determinado. E o investimento da concessionária será remunerado e amortizado pela exploração do serviço ou da obra. Ponto. E a permissão do serviço público. Então, nós temos a concessão do serviço público, a concessão do serviço público precedida de execução de obra pública e a permissão de serviço público. Título precário é diferente da concessão. Licitação, mas não é modalidade de concorrência, simplesmente licitação. Prestação de serviços públicos pelo poder concedente. A quem? Enquanto a concessão é pessoa jurídica e consórcio de empresas, a permissão é pessoa física ou jurídica que demonstre a capacidade para seu desempenho por sua conta e risco. Nós temos o artigo 3º, tratando da fiscalização pelo poder concedente. Nós não falamos lá no artigo 175 que o poder concedente fiscalizaria as concessões e permissões. A formalização através do contrato e sempre licitação. Nós temos concorrência na concessão e não temos a modalidade na permissão, mas sempre a licitação. O serviço adequado, nós estamos aqui no artigo 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de um serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, normas pertinentes, respectivo contrato. E nós temos o que é o serviço adequado. É aqueles que satisfazem as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação e modicidade das tarifas. Ele fala o que é a atualidade, não se caracteriza como descontinuidade do serviço, a interrupção em situação de emergência. Ou então, nos incisos 1 e 2, ordem técnica, motivos de ordem técnica ou de segurança, inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. Mas sempre essas duas situações, após prévio aviso, razões de ordem técnica ou de segurança, inadimplemento do usuário. E aí nós temos o 9, o parágrafo 4º, que nós vamos falar agora. A interrupção do serviço, no inciso 2, parágrafo 3º, inadimplemento do usuário considerado interesse da coletividade, não poderá iniciar-se na sexta-feira, no sábado ou no domingo, nem em feriado ou no dia anterior. Aí eu trago para os senhores uma notícia que foi publicada aqui no site do STF, quentíssima, em que diz que distribuidoras de energia questionam lei sobre interrupção e religação de serviços públicos. Então, a Associação Brasileira de Distribuidores ajuizou no STF a ADI 6567 contra a Lei 14.015 de 2020. Se os senhores observarem, é a lei que introduziu o parágrafo 4º, dizendo que a interrupção do serviço não pode ser na sexta, no sábado ou no domingo, nem em feriado ou no dia anterior a feriado. Então, essa associação, ela questiona
e a relatora da ação é a ministra Rosa Weber. A norma impõe 3 obrigações aos prestadores de serviços públicos: a comunicação prévia ao consumidor de que o serviço será desligado em virtude de inadimplemento. Nós temos aqui essa informação, não é? Após prévio aviso por inadimplemento do usuário. Nós já tínhamos isso. O que foi introduzido foi o parágrafo 4º. Ótimo. Comunicação prévia ao consumidor de que o serviço será desligado em virtude de inadimplemento e o dia a partir do qual será realizado o desligamento, necessariamente durante o horário comercial. Segundo ponto, a impossibilidade de cobrança de taxa de religação se não houver a notificação prévia. Nós não temos isso aqui na lei específica 8987. Nós temos na 14.015. E a vedação, a suspensão da prestação de serviço que se inicia na sexta-feira, sábado, domingo, feriado ou véspera de feriado. Este é o parágrafo 4º. A associação alega que a lei viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois não é baseada em qualquer parâmetro ou estudo empírico. Segundo ela, o consumidor inadimplente não é capaz de regularizar sua vida financeira em um fim de semana, especialmente considerando-se que salários ou rendimentos não são pagos nesse período. Além disso, a notificação prévia já existe, de 15 ou 30 dias, no caso de pessoas de baixa renda. A entidade argumenta ainda que a maioria dos usuários de serviços públicos é de pessoas físicas que geralmente não estão em casa no horário comercial. E, de acordo com a ABRAD, as notificações são tipicamente realizadas entre meio-dia e 14 horas ou entre 18 e 20 horas para garantir a ciência eficaz do consumidor com uma mínima intrusão de sua privacidade. Afirma também que os funcionários que fazem esse serviço não podem trabalhar somente de segunda a quinta, nem em vésperas de feriado, o que causaria prejuízo às concessionárias e aos trabalhadores que terão mais serviços nos outros dias. Nós temos aqui a ADI e vamos aí aguardar, né? Mas eu acho que isso não procede. Esses argumentos são fracos. Professor, mas eu enviei lá no grupo, eu acho que já foi julgado. Ué, foi julgado já? Deixe-me ver aqui, Elisa. Ontem saiu alguma coisa no Migalhas, por isso que eu mandei para o senhor no grupo. Deixe-me ver aqui o que aconteceu. Aqui é outra coisa, Elisa. Vamos lá. Vamos compartilhar aqui. STF valida corte de água e energia às sextas-feiras e vésperas de feriado. O plenário considerou que o Estado não pode determinar que concessionárias deixem de cortar serviços em determinadas datas. Aqui tem um problema. O fundamento dessa ADI ele é distinto desta outra que eu acabei de ler para os senhores. Vamos lá. Porque essa norma que temos aqui é uma norma federal. Essa norma, essa 14.015, é uma lei federal. Essa norma, artigo 6º, parágrafo 4º, que está aqui na Lei 8987, ela é distinta dessas leis estaduais do Mato Grosso, em que pese a redação ser semelhante. Vamos lá. Declarou a inconstitucionalidade de 2 normas do Estado do Mato Grosso que estabeleciam que o corte ou interrupção do fornecimento de água, energia e serviços de telefonia por mora ou inadimplência não poderia ser efetuado às sextas-feiras e vésperas de feriado. A maioria do colegiado acompanhou o voto do relator, o decano Celso de Mello, vencidos parcialmente os ministros. A associação, a questão aqui não é de conteúdo. A questão aqui, ela é de forma. Como assim?
porque o Estado ele não tem competência para legislar sobre este tema. A associação alega, entre outros pontos, a invasão de competência privativa da União e a intervenção indevida do Estado no âmbito dos serviços de energia elétrica. Celso de Mello entendeu aplicável, no caso, a jurisprudência do STF, que tem reconhecido a manifesta inconstitucionalidade de diplomas legislativos estaduais, que, a pretexto de exercerem a sua competência suplementar em matéria de consumo, editam normas estaduais dirigidas às empresas prestadoras de serviços de energia elétrica. A seguir, o relator ministro Lewandowski pontuou que o Estado do Mato Grosso não pode substituir-se à União e aos municípios para determinar que deixe de fazer o corte de serviços concedidos em determinadas datas, visto que o modo e a forma de prestação de serviços configuram normas de caráter regulamentar, cuja elaboração compete exclusivamente ao poder concedente, ao passo que a remuneração destes está condicionada ao equilíbrio econômico-financeiro das concessões. Portanto, Elisa, essa ADI, ela diz respeito ao julgamento das normas estaduais inconstitucionais, embora com o mesmo conteúdo deste parágrafo 4º do artigo 6º da 8987, por invasão da competência privativa da União em legislar sobre consumo, correto? Então, mas é muito interessante isso, mas o conteúdo é o mesmo, mas o Estado não pode fazê-lo. Foi feito corretamente com a Lei 14.015. Vamos adiante. Essa aqui foi distribuída agora, 29 de setembro de 2020. Então, não tem o quê? 10 dias praticamente. Vamos adiante. Vamos lá para a nossa lei, porque vamos passar por ela. Disposições preliminares, nós vimos. O serviço adequado, os direitos e obrigações dos usuários. Vocês se lembram que lá no artigo 175 nós tínhamos que uma lei ela deveria dispor sobre os direitos dos usuários? Artigo 7º, da política tarifária, nós falamos bastante sobre isso. A tarifa do serviço concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas na lei, no edital e no contrato. Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido o equilíbrio econômico-financeiro. As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuário. O capítulo 5 é a licitação. Vamos lá, vamos entender a estrutura da lei. Estudar serviço público, como eu lhes disse, é estudar o artigo 175, a lei 8987 e a 1179. Cláusulas essenciais do contrato de concessão, aquelas relativas. O contrato de concessão deve obrigatoriamente trazer essas cláusulas, informando o objeto, a área, prazo da concessão, modo, forma, condições de prestação do serviço, etc. Vamos adiante. Nas condições estabelecidas no contrato, o poder concedente autorizará a assunção do controle ou da administração temporária da concessionária por seus financiadores e garantidores, com quem não mantenha vínculo societário direto para promover sua reestruturação financeira e assegurar a continuidade da prestação dos serviços. Adiante. O poder concedente disciplinará sobre o prazo da administração temporária. Vamos, 28A. Dos encargos do poder concedente. O que incumbe ao poder concedente? Inciso 1,
Até o 12. Eu estou impressionado, nós resolvemos aí 10 exercícios, mas quantos pontos nós vimos desta lei, correto? Nós vimos muitos. Então, Norma, eu já gravei a aula, depois você e o Renato, vocês assistem, porque em 10 exercícios nós resolvemos muitos, nós fomos a quase todos os dispositivos da lei. Os encargos da concessionária no artigo 31. A intervenção, isso é importantíssimo. O poder concedente poderá intervir na concessão com o fim de assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas. A intervenção far-se-á mediante decreto do poder concedente, que conterá a designação do interventor, o prazo, os objetivos e limites. Então, intervenção sempre pelo poder concedente. Ótimo. Extinção da concessão. Advento do termo contratual, incampação, caducidade, rescisão, anulação e falência. As hipóteses de caducidade estão aqui no 38, parágrafo 1º, né? São elas, inciso 1 ao 7º. E a outra hipótese estava... Professor, mas também tinha hipótese de caducidade que o senhor falou lá no 27, né? O 27, né? Exatamente. Nós sempre temos que ler essas juntas. A transferência Só que da o senhor falou que o 27 é vinculado. eram hipóteses vinculadas, né? Isso. Isso mesmo. E o outro eram hipóteses discricionárias. Ótimo, exatamente, Elisa. Nós não podemos nos olvidar, então, que nós temos caducidade no 27, a transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente implicará a caducidade da concessão. Essa é a primeira hipótese. Então, houve a transferência da concessão ou do controle sem prévia anuência. Isso não quer dizer que não possa haver subconcessão. Não. O artigo 26 ele diz: é admitida a subconcessão nos termos previstos no contrato de concessão, desde que expressamente autorizada pelo poder concedente. Obviamente, nos termos previstos no contrato de concessão. A outorga da subconcessão sempre precedida de concorrência e o subconcessionário se subrogará em todos os direitos e obrigações do subconcedente dentro dos limites da subconcessão. Então, caducidade vinculada, artigo 27. E as outras hipóteses discricionárias, Elisa, 28, né? 28, perdão, é 30... Elisa, 29 não, é 31, 32, 35, 37, no 38. 35, professor, é o 35, inciso 3º, E que fala sobre 38, caducidade. exato. E depois o 38. Parágrafo 1º, exato. Então é isso mesmo, já passamos aqui por eles. E as permissões? A permissão, então, nós temos precário. A permissão, ela tem licitação, mas não fala a modalidade. A permissão é pessoa física ou jurídica, não pode para consórcio, como pode a concessão de empresas. E ela tem essas outras características, revogabilidade, e precariedade. A permissão de serviço público, a permissão será formalizada mediante contrato de adesão, que observará os termos dessa lei, das demais normas pertinentes e do edital de licitação, inclusive quanto à precariedade e à revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente. Ótimo. Agora vamos... Vamos lá para os nossos exercícios. Professor, posso só recordar algumas coisas que o senhor falou ontem? Pode, Elisa, por favor. Que o senhor falou, né, agora também, que a concessão é sempre por concorrência e é para pessoa jurídica ou consórcio de empresas. A permissão é sempre por licitação, sem indicação da modalidade de licitação,
e para pessoa física ou jurídica, sem que seja consórcio. Aí o senhor falou que a encampação, ela é por lei, ela se instrumentaliza por lei, e que a intervenção se instrumentaliza por decreto. O senhor falou que a reversão é a retomada ao fim do contrato, e que a encampação, né, que se instrumentaliza por lei específica autorizativa, é a retomada dos serviços públicos com prévio pagamento de indenização, não de lucros cessantes nem de danos emergentes, mas dos investimentos já feitos. E a encampação é por interesse público. É diferente da rescisão. A rescisão, o senhor falou que é sempre por iniciativa da empresa concessionária e é sempre judicial, não havendo rescisão amigável. Ok, muito obrigado. Muito obrigado, Elisa. Vamos lá para o nosso exercício 11º. De acordo com a jurisprudência do STF, do Supremo Tribunal Federal, as áreas da saúde, educação, cultura, desporto e lazer, ciência e tecnologia e meio ambiente configuram. Nós temos que ter em mente, ao resolvermos essa questão, essa ADI que eu vou trazer para os senhores aqui. Vou aumentar. Terceiro setor, ele está falando do Marco Legal das Organizações Sociais, Lei 9637, nova redação. Moldura constitucional da intervenção do Estado no domínio econômico e social. Serviços públicos sociais. Saúde, 199. Educação, 209. Cultura, 215. Desporto e lazer, 217. Ciência e tecnologia, 218. E meio ambiente, 225. Atividades cuja titularidade é compartilhada entre o poder público e a sociedade. Disciplina de instrumento de colaboração público-privada, intervenção indireta, atividade de fomento público, inexistência de renúncia aos deveres estatais de agir. Princípio da consensualidade e da participação, inexistência de violação ao artigo 175 da Constituição, extinção pontual de entidades públicas que apenas concretiza o novo modelo, indiferença do fator, vamos aqui. Aí ele vem trazendo aqui, natureza de convênio, celebração, tal, função. A atuação da Corte não pode traduzir forma de engessamento e de cristalização de um determinado modelo pré-concebido de Estado, impedindo que dos limites, não é isso. Os setores da saúde, aqui que é importante, essa parte. Os setores de saúde, artigo 199, educação, 209, cultura, 215, desporto e lazer, ciência e tecnologia e meio ambiente configuram serviços públicos sociais em relação aos quais a Constituição, ao mencionar que são deveres do Estado e da sociedade e que são livres da iniciativa privada, permite a atuação por direito próprio dos particulares, sem que, para tanto, seja necessária a delegação pelo poder público, de forma que não incide, em caso, o artigo 175, caput da Constituição. E aqui ele explica: a atuação do poder público no domínio econômico e social pode ser viabilizada por intervenção direta ou indireta, disponibilizando utilidades materiais aos beneficiários, no primeiro caso, ou fazendo uso, no segundo caso, de seu instrumento jurídico para induzir que os particulares executem atividades de interesses públicos através da regulação, com coercitividade ou através do fomento, pelo uso de incentivos e estímulos a comportamentos voluntários,
Em qualquer caso, o cumprimento efetivo dos deveres constitucionais de atuação estará invariavelmente submetido ao que a doutrina contemporânea denomina de controle da administração pública sob o ângulo do resultado. Aí ele cita esse autor, Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Ele está tratando aqui das organizações sociais. O marco legal das OS inclina-se para a atividade de fomento público no domínio dos serviços sociais, entendida tal atividade como a disciplina não coercitiva da conduta dos particulares, cujo desempenho em atividades de interesse público é estimulada por sanções premiais em observância aos princípios da consensualidade e da participação na administração pública. E o que ele quer dizer, então, é que as organizações sociais, elas não estão muito bem, o fundamento delas e o regramento delas não deve ser extraído no artigo 175, correto? Porque, em se tratando de organizações sociais de atuação nessas áreas que nós tratamos aqui, saúde, educação, cultura, desporto, lazer, ciência, tecnologia e meio ambiente, por serem serviços públicos sociais, eles são deveres do Estado e livres da iniciativa privada, portanto, sem que, para tanto, seja necessária a delegação pelo poder público, de forma que não incide o artigo 175. Serviços sociais, de acordo com a jurisprudência do STF, as áreas de saúde, educação, cultura, desporto, lazer, ciência, tecnologia e meio ambiente configuram serviços sociais para os quais a Constituição Federal autoriza que particulares atuem por direito próprio, sem que, para tanto, seja necessário delegação pelo poder público. Correto? Muito difícil essa questão, porque nós teríamos que saber aí a... Deixa-me ver se eu acho essa expressão direito... Ele cita aqui ainda, os setores configuram serviços públicos sociais em relação aos quais a Constituição, ao mencionar que são deveres do Estado e da sociedade e que são livres à iniciativa, permite a atuação por direito próprio. Ele cita essa palavra aqui, direito próprio, vamos lá. Vamos lá. Por força das disposições constitucionais, o regime jurídico de tal gênero de atividades, quanto à titularidade, ele está falando aqui dos serviços públicos sociais. Configura o que a doutrina contemporânea tem denominado de serviços públicos compartidos, serviços públicos não privativos, serviços públicos não exclusivos. É bastante coisa, hein? Porquanto a titularidade de ambos... porquanto de titularidade de ambos, do poder público e do particular. Em outras palavras, e ao contrário do que ocorre com serviços públicos privativos, pode o particular, são aqueles que só podem ser exercidos pelo poder público, pode o particular exercer tais atividades independentemente de qualquer ato negocial de delegação pelo poder público, de que seriam exemplos os instrumentos de concessão e da permissão mencionados no artigo 175 e na 8987. Então, são serviços públicos compartidos, serviços públicos não privativos, serviços públicos não exclusivos. O bom é que, quando nós temos um voto assim, se exercidas tais atividades pelo poder público, assumem elas, inquestionavelmente, a natureza de serviços públicos. Quando prestadas pelos particulares, a qualificação de tais atividades está sujeita à polêmica no terreno doutrinário, né? Há quem tente se tratar, ainda assim, de serviço público, uma vez que o perfil material da atividade não pode ser afastada. Há outras pessoas que entendem tratar-se de atividade econômica em sentido estrito, caracterizada pela preponderância da livre iniciativa, já que é ausente o poder público. E, por fim, há a posição intermediária que define tais atividades quando prestadas pelo particular como atividade econômica de interesse público, sujeito à incidência de um marco regulatório mais intenso do que as meras atividades econômicas em sentido estrito. Essa Suprema Corte já se posicionou afirmando que o serviço de educação, exemplo típico de serviço público social e não privativo, ainda quando prestados pelo particular, por direito próprio,
configuram serviços públicos, aderindo, portanto, à primeira corrente mencionada acima. Isso é interessante, porque serviço público para, então, o STF, nós concluímos que tem a ver com o conteúdo, é um conceito material, os senhores entenderam? Não é um conceito formal ou subjetivo. O que é serviço público? O serviço público é só aquilo que é exercido pelo ente público? Não, o STF acha que essa teoria ela é restritiva. O serviço público ele tem a ver com o conteúdo do serviço que é prestado, ainda que por particulares, né? Então, portanto, 11, letra A, mas muito bom nós termos aí em mente essas linhas doutrinárias e o posicionamento do STF. Adiante. Ficou claro? A joia. Né? Durante a vigência e execução de contrato de delegação de prestação de serviço público, na modalidade concessão comum, as concessionárias, vamos lendo aqui, as concessionárias, elas subrogam-se no poder hierárquico do poder concedente, poder hierárquico do poder concedente, poder hierárquico, não, nós não temos poder hierárquico em se tratando de contrato de concessão. O que nós temos, nós falamos sobre isso, é poder disciplinar, vínculo específico. Qual é o nome que nós damos a esse controle da administração à concessão? Nós falamos tutela, supervisão ministerial, controle finalístico, tutela ministerial. Se lembram disso? Então, letra A, subrogam-se no poder hierárquico do poder concedente? Falso, porque nós não temos poder hierárquico. A subrogação do poder hierárquico do poder concedente. Isso é falso. Sujeitam-se ao poder de polícia exercido pelo poder concedente em relação aos atos não relacionados à execução do contrato de concessão. Sujeitos ao poder de polícia exercido pelo poder concedente em relação aos atos não relacionados. Enfim, então, esses atos essa foi considerada a resposta. Sujeitos ao poder de polícia exercido pelo poder concedente sobre todos os atos por ela praticados na qualidade de delegatária. Sujeitos ao poder de polícia exercido pelo poder concedente em relação aos atos não relacionados à execução. Bem, pessoal, eu vou ser sincero. Sim, se você pensa que o poder de polícia é uma sujeição geral, né, a todas as pessoas, independente de elas manterem um vínculo específico, que aí nós teríamos o poder disciplinar. Eu acho que nós temos que pensar o seguinte: aquilo que diz respeito ao objeto do contrato, nós temos poder disciplinar, correto? Porque aí nós teríamos um vínculo específico, o contrato da pessoa concessionária, permissionária, com o poder concedente. Aquilo que não é específico e, portanto, não é específico do contrato, e, portanto, não se vincula ao poder disciplinar, nós teríamos, então, a incidência do poder de polícia. Mas essa questão, você tem que pensar dessa forma. Vocês se lembram que eu disse aos senhores que o poder disciplinar, ele se configurava em duas situações. Internamente, os servidores que têm um vínculo específico com o ente, ou então aqueles outros que possuíam um vínculo
um vínculo contratual, um vínculo específico. Eu falei isso com vocês, se lembram? Deixa-me ver aqui a questão do... Deixa-me ver se eu consigo... O poder. Poder normativo. Atributos. Poder de polícia. Deixa-me ver aqui o poder disciplinar. Poder hierárquico. Poder hierárquico. Poder disciplinar. Punir internamente infrações funcionais dos servidores. Punir infrações administrativas dos particulares, as concessionárias e permissionárias, que têm um vínculo jurídico específico. Eu falei ainda que o vínculo específico, ele enseja o poder disciplinar, diferentemente do vínculo geral, em que se tem o poder de polícia. Nós tínhamos essas informações lá no nosso quadro do poder disciplinar. Eu ainda disse o seguinte, que a administração, na aplicação da sanção ao agente público, ela o faz de forma imediata, com base no poder disciplinar, e de forma mediata, com base no poder hierárquico, que é o poder de organizar. Já a sanção da administração ao concessionário e permissionário, aquele que possui um vínculo jurídico específico, que é o contrato, tem por fundamento, ou seja, a sanção tem por fundamento o poder disciplinar e não o poder hierárquico, correto? Não sei. Letra B. Sujeito-se ao poder de polícia exercido pelo poder concedente em relação aos atos não relacionados à execução do contrato de concessão. 12, letra B. Mas eu vou falar com os senhores. Não fiquei satisfeito com essa questão. Não fiquei satisfeito com essa questão. Durante a vigência e a execução do contrato de delegação da prestação, na modalidade de concessão, as concessionárias subrogam-se no poder hierárquico do poder concedente, podendo delegar o exercício de suas atividades a terceiros. Isso é falso. Elas subrogam no poder hierárquico, no poder de organizar. Nós temos lá aquelas restrições à subconcessão. Isso não faz muito sentido. Sujeitam-se ao poder de polícia exercido pelo poder concedente em relação aos atos não relacionados à execução do contrato de concessão. E aí vocês têm que pensar desta forma que eu lhes apresentei. 12, letra B. 13. A respeito das parcerias público-privadas, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá para a nossa lei, 11.079. Eu vou compartilhar com os senhores as disposições preliminares. Essa lei institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito dos poderes da União, Estados, DF, municípios. Essa lei aplica-se aos órgãos da administração pública direta dos poderes executivo e legislativo, aos fundos especiais, às autarquias, às fundações públicas, às empresas públicas e à sociedade de economia mista e às demais entidades controladas, direto ou indiretamente, pela União, Estados, DF e municípios. Então, no artigo 2º, nós temos parceria público-privada, sendo definido como contrato administrativo de concessão, nas modalidades ou patrocinada ou administrativa. O parágrafo 1º, ele diz o que é a concessão patrocinada. O parágrafo 2º diz o que é a concessão administrativa. Nós temos que passar aqui pela lei. Não constitui parceria público-privada a concessão comum de que trata a 8987, que nós vimos lá. Concessão de serviço ou concessão de serviço precedido de obra. Nós acabamos de ver. E a permissão de serviço. Vamos lá. Letra A. Letra A. É ilegal prever remuneração variável pelo parceiro público ao parceiro privado vinculado ao seu desempenho? Não, isso é falso porque é permitido.
Vamos lá aqui. O contrato poderá prever, eu vou mencionar para os senhores aqui o artigo. Artigo 6º. A contraprestação da administração pública nos contratos de PPP poderá ser feita por... Então, a administração ela terá a contraprestação para o parceiro. Ordem bancária, cessão de créditos não tributários, outorga de direitos em face da administração pública. Ordem bancária, cessão de créditos não tributários, outorga de direitos em face da administração pública, outorga de direitos sobre bens públicos dominicais, outros meios admitidos em lei. 1, 2, 3, 4 e 5. Temos que decorar esses incisos. O contrato poderá prever o pagamento ao parceiro privado de remuneração variável vinculada ao seu desempenho, conforme metas e padrões de qualidade e disponibilidade definidos no contrato. Ótimo. B. A legislação exige a repartição objetiva de riscos ordinários e extraordinários, o que não significa compartilhamento equânime dos riscos. Isso é verdade. Isso é verdade. Repartição objetiva. Então, vamos... Na contratação de parceria público-privada serão observadas as seguintes diretrizes. Artigo 4º. Deixa eu desligar esse ar, porque agora ficou muito frio aqui. Na contratação de parceria público-privada serão observadas as seguintes diretrizes: eficiência no cumprimento das missões de Estado e no emprego dos recursos da sociedade, respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos entes privados incumbidos da sua execução, indelegabilidade das funções de regulação jurisdicional do exercício do poder de polícia e de outras atividades exclusivas do Estado, responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias, transparência dos procedimentos e das decisões, repartição objetiva de riscos entre as partes, sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos de parceria. Olha só, artigo 5º, dos contratos de parceria público-privada. As cláusulas dos contratos, elas atenderão às regras previstas no artigo 23, que nós falamos que são essenciais, da 8987, devendo prever ainda o prazo de vigência do contrato, compatível com a amortização dos investimentos realizados, não inferior a 5 nem superior a 35 anos, incluindo eventual prorrogação, as penalidades aplicáveis à administração pública e ao parceiro privado em caso de inadimplemento contratual, fixadas sempre de forma proporcional à gravidade da falta cometida e às obrigações assumidas, a repartição de risco entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e área econômica e extraordinária. Então, a legislação exige a repartição objetiva dos riscos, o que não significa compartilhamento equânime dos riscos. Compartilhamento equânime. Deixa eu ver se existe. Bem, é isso, esta é a resposta. Repartição objetiva de riscos, o que não significa compartilhamento equânime dos riscos. A repartição objetiva dos riscos altera diretamente o regime da responsabilidade civil inerente à prestação de serviço público? Falso. Artigo 37, parágrafo 6º. Não. Não é admitida a participação direta dos autores ou responsáveis pelos projetos básicos ou executivos nas licitações e não é admitida a participação direta nos projetos básicos. Bem, isso aqui por que não? Nas licitações e execução. Participação direta. Quero só ver por quê. Espera aí.
responsáveis pelos projetos. Não é admitida a participação direta dos autores ou responsáveis pelos projetos básico executivo nas licitações e execuções das obras ou serviços em PPP. Pessoal, isso aqui para mim seria verdade, mas se a letra B está dizendo é a verdadeira, isso se revela falso. Agora eu tenho que achar o fundamento aqui nessa lei. Vocês se recordam, porque isso na 8666 é claro, a não ser que não exista essa disposição na lei 11.079. Ó, vamos deixar uma interrogação aqui nessa letra D. Dessa letra D. Deixa eu fazer uma pesquisa rapidíssima aqui. É ilegal prever a remuneração variável, isso é falso. A legislação exige a repartição objetiva dos riscos, isso não significa compartilhamento equânime dos riscos, ou seja, será devido proporcionalmente a depender do dano causado por cada um. Então, essa letra B é a resposta. A repartição objetiva dos riscos altera diretamente, isso é falso. Nós temos lá o 37, parágrafo 6º, e essa letra D é... Na Lei 8666, né, o artigo 3º, diferente do que ocorre na 866, o artigo 3º da Lei 11.079 determina a aplicação do artigo 31 da 9.074. Então, vamos lá no artigo 3º, pessoal. Peraí, artigo 2º. Essa questão, olha só. Essa questão era muito específica. É possível, sim, ao contrário da 8666. Então, isso estava correto nos termos da 8666. O que eu quero dizer é o seguinte, na 8666, não se pode autores ou responsáveis pelos projetos, básico ou executivo, participarem nas licitações de execução. Mas nós temos aqui o artigo 3º que diz o seguinte: as concessões administrativas regem-se por esta lei, aplicando-se-lhe adicionalmente o disposto no 21, 23, 25, 27 a 39 da 8987 e o artigo 31 da 9.074, que eu estou abrindo aqui. Olha que maldade. Nas licitações para concessão e permissão de serviços públicos ou uso de bem público, os autores ou responsáveis economicamente pelos projetos básico ou executivo podem participar direto ou indiretamente da licitação ou da execução de obra ou serviços. Mas muito difícil essa questão. Deixe-me ver aqui, precisamos... vamos... Peraí, é o artigo 3º. Artigo 3º da 11.079 e o artigo 30, artigo 31 da 9.074. Nas licitações, vamos ver essa 9.074. Essa lei específica, ela trata do... Professor, esse artigo 31 é de qual lei? Da Lei 9.074 de 1995, que estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões
dos serviços públicos. Essa lei é de 1995. A 8987, ela é de 95, mas ela é de fevereiro, e essa é de julho. Sujeitam-se ao regime de concessão ou, quando couber de permissão, os seguintes serviços e obras públicas de competência da União: vias federais, precedidas ou não da execução de obras públicas, exploração de obras ou serviços federais de barragens, estações aduaneiras e outros terminais, serviços postais. Esta aqui, ela é específica da União. Seria específica da União, ao contrário da 8987, que é a genérica. Sujeitam-se ao regime de concessão ou, quando couber de permissão, nos termos da 8987. Ela traz serviços específicos da União. Essa lei independe de concessão ou permissão do transporte, do serviço de energia elétrica, concessões, permissões, autorizações. Artigo 31, ela diz o seguinte. Artigo 31. Artigo 31. Exposições. Nas licitações para concessão e permissão de serviços públicos ou uso de bem público, os autores ou responsáveis economicamente pelos projetos básico ou executivo, podem participar direto ou indiretamente da licitação ou da execução de obra ou serviços. Bem, adiante. O Fundo Garantidor de Parcerias possui natureza pública, patrimônio separado dos cotistas e deve ser administrado por instituição financeira controlado pela União. Vamos lá na 11.079. Esse FGP, que eles chamam fundo. Professor, aí esse daí eu achei que é o artigo 16, parágrafo 1º. Exatamente, Elisa, muito obrigado. Artigo 16, parágrafo 1º. O Fundo Garantidor das Parcerias, porque eu acho que nós até lemos ele ontem, né? Terá natureza privada e patrimônio próprio, separado do patrimônio dos cotistas, e será sujeito a direitos e obrigações próprios. Ele fala possui natureza pública. Não, é natureza privada. Patrimônio próprio separado, exatamente, dos cotistas, exatamente. E será sujeito a direitos e obrigações próprios. Tudo bem. Ele está falando administrado. Vamos ver aqui. O patrimônio será formado pelo aporte de bens e direitos. Os bens e direitos transferidos ao fundo serão avaliados por empresa especializada. A integralização, o aporte, a capitalização. Artigo 17. O FGP será criado, administrado e gerido e representado judicial e extrajudicialmente por instituição financeira controlada, direto ou indiretamente, pela União. Essa parte está verdade, é o artigo 17, com observância das normas a que se refere o inciso 22 do artigo 4 da 4.595. O estatuto e o regulamento do FGP serão aprovados em Assembleia dos Cotistas. Ok. Vamos resolver o seguinte, só mais adiante. 13, letra B. Questão difícil, né? Porque tínhamos que saber aí bem a fundo a Lei 11.079. Vamos lá. Mas é isso mesmo. Adiante. A respeito do regime de prestação de serviços públicos pelo Estado, é correto afirmar, com base no ordenamento jurídico brasileiro, que lei complementar disporá sobre os direitos dos usuários dos serviços públicos. Isso é falso, porque o artigo 175 ele diz que lei disporá, não é? Não é isso? Na Constituição, lei disporá, não é lei complementar. Letra A, falso. Incumbe ao poder público diretamente a prestação de serviços públicos, sendo passivo de concessão apenas os chamados serviços
quase públicos ou serviços privados meritórios? Não, incumbe ao poder público diretamente ou sob regime de concessão ou permissão a prestação de serviços públicos. Passível de concessão apenas os chamados quase serviços, quase públicos. Isso é falso, porque, por exemplo, incumbe ao poder público diretamente a prestação de serviços públicos, sendo passível de concessão apenas os chamados quase serviços públicos. Não. Um exemplo, fornecimento de energia elétrica. Fornecimento de energia elétrica é um serviço público indiscutível e ele é passível de concessão. Não posso chamar de quase serviço público ou serviços privados meritórios. Isso aqui eu tenho que jogar para saber que doutrina é essa que está sendo adotada aqui. Quase serviço público ou serviços privados meritórios. Vamos ver quem fala sobre isso. Vamos ver quem fala isso. Às vezes acontece isso mesmo. A lei complementar não é. Vamos ver aqui. Pessoal, nós vamos ter aí que pensar um pouco. Essa classificação nunca, na verdade, deixe-me ver outra classificação aqui. Serviços. Existe uma classificação de bens meritórios. Isso existe. Vou compartilhar aqui com vocês. Bens meritórios são chamados bens semipúblicos. São bens que, embora possam ser explorados pelo setor privado, podem e devem ser produzidos pelo setor público para evitar que a população de baixa renda seja excluída do seu consumo. Essa prova é da VUNESP, controlador interno. Não existe essa definição. Serviços quase públicos ou serviços privados meritórios. Isso é descabido. Isso não existe nessas classificações. A permissão de serviço público consiste na delegação permanente da prestação de serviços públicos feita pelo poder concedente à pessoa jurídica por conta e risco do poder público? Não, pessoal. Se nós formos na Lei 8987, nós vamos ver aqui a definição da permissão. Permissão, delegação a título precário. Aqui é permanente. Falso. Aqui está equivocado. Por conta e risco do poder público. Artigo 2º, inciso 4º. Não, por conta e risco do permissionário. Por conta e risco do permissionário. Por conta e risco do permissionário. Falso. A letra C está falsa. A prestação de serviços públicos sob concessão ou permissão será precedida de licitação? Essa é a resposta. Ok. Nós já vimos aqui o artigo 1º. Regerção. Vamos lá. Poder concedente, concessão, licitação, concessão de serviço público, precedida da execução de obra pública, licitação e permissão também, licitação. Ok. A tarifa do serviço público concedido será fixado pelo chefe do Poder Executivo conforme a conveniência administrativa, isto é, dentro do uso do poder discricionário. Isso é falso. O artigo 9º, ele vem trazendo da política tarifária. A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nessa lei. Artigo 9º. Então, a letra C. O problema foi dizer isso aqui, quase públicos ou serviços privados meritórios. Isso não faz o menor sentido.
Vamos fazer o nosso breve intervalo de 10 minutos e nós já voltamos aqui para a nossa segunda parte, tá bom? Vamos para a questão 15. A respeito da concessão de serviço público, assinale a alternativa correta. Na concessão comum de serviço público, em regra, o poder concedente é responsável pelo pagamento de contrapartida pecuniária em favor do parceiro privado? Isso é falso. O fundamento para essa resposta, estamos aqui no artigo 2º da 11.079. Então, peço que os senhores tenham em mãos. Vou compartilhar aqui com os senhores. Vamos lá. A Lei 11.079, de 2004, institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública. Estudar serviços públicos nada mais é que estudar a Lei 8.987, de 95, e a Lei 11.079. Artigo 1º. Essa lei e o artigo, obviamente, o artigo 175 da Constituição. Perdão. Esta lei institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito dos poderes da União, dos Estados, DF e municípios. Esta lei aplica-se aos órgãos da administração pública direta, dos poderes executivo e legislativo, aos fundos especiais, às autarquias, às fundações públicas, às empresas públicas, sociedades de economia mista, demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, DF e municípios, órgãos da administração pública direta, do Executivo, Legislativo, fundos especiais, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, DF e municípios. Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou na modalidade administrativa. A concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas, de que trata a 8.987, quando envolver, adicionalmente àquela tarifa cobrada do usuário, contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. E a concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a administração pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento de instalação de bens. Ela fala na letra A, na concessão comum de serviço público, na concessão comum, em regra, o poder concedente é responsável pelo pagamento de contrapartida. Essa não é a concessão comum. Essa concessão é uma concessão típica da parceria público-privada, cujo nome é concessão patrocinada. A concessão patrocinada ela é diferente da concessão comum. A concessão comum está na 8.987. A concessão patrocinada está na 11.079. Concessão patrocinada é aquela que envolve, além da tarifa cobrada do usuário, contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Então, essa não é concessão comum, essa é concessão patrocinada e estamos a tratar da parceria público-privada. A concessão comum é essa concessão comum da 8.987. Espera aí. Aqui eu tenho que voltar aqui. Aqui 8.987. Não, essa aqui não é. Essa lei, vou sair daqui. Essa aqui. A concessão comum é essa. Concessão de serviço público e concessão de serviço público precedida de execução de obra pública. Tanto no inciso 2 quanto no inciso 3, nós não temos aí a contrapartida. Nós vamos ter a contrapartida do parceiro, do ente, do parceiro público ao parceiro privado, na concessão patrocinada. Letra A, falso. É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada cujo valor
seja inferior a 15 milhões de reais. Ó, não é isso, não. O parágrafo 4º, ele traz os limites. Isso foi alterado em 2017. É vedada a celebração de contrato de parceria público-privado, estamos na 11.079. Vamos lá. Cujo valor do contrato seja inferior a 10 milhões de reais, cujo período de prestação do serviço seja inferior a 5 anos, ou que tenha como objetivo único o fornecimento de mão de obra, o fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de obra pública. Então é isso. É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada, cujo valor do contrato seja inferior a 10 milhões, o período de prestação seja inferior a 5 anos, ou que tenha como objeto único o fornecimento de mão de obra, o fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de obra pública. O artigo 3º, as concessões administrativas regem-se por essa lei, aplicando-se adicionalmente o disposto destes artigos da 8987 e do artigo 31 da 9.074. As concessões patrocinadas regem-se por essa lei, aplicando-se subsidiariamente o disposto na 8987 nas leis correlatas. As concessões comuns, aqui. Então, aquilo que eu disse aos senhores encontra embasamento aqui nesse parágrafo 2º do artigo 3º. Como eu falei, concessão comum está lá na 8987. A própria lei chama as concessões da 8987 de concessões comuns. As concessões comuns regidas pela 8987 continuam regidas pela 8987, ou seja, as concessões comuns, elas não são as concessões no âmbito das PPPs, elas não são as administrativas, não são as patrocinadas. E pelas leis que lhes são correlatas, não lhes aplicando o disposto na 11.079. Continuam regidos exclusivamente pela 8666 e pelas leis correlatas os contratos administrativos que não caracterizem concessão comum, concessão patrocinada ou administrativa. Por quê? Porque para a concessão comum, patrocinada e administrativa, ou é 8987 ou é 11.079. Nós já vimos o artigo 4º, as diretrizes, né, na contratação e assim por diante. Na concessão, letra C, na concessão, a prestação de serviço público é delegada a parceiro privado que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado. Isso é verdade. Isso é verdade. Concessão de serviço público. Ou a concessão de serviço público precedida de execução de obra pública. Vamos ver se aqui nós temos. A concessão de serviço público é a delegação da prestação feita do concedente mediante licitação na modalidade de concorrência à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado. E a concessão de serviço público precedida de obra pública, construção, conservação, reforma, ampliação, melhoramento de quaisquer obras de interesse público que é delegada pelo poder concedente mediante licitação, concorrência, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para sua realização por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado. Então, a letra C está correto, perfeito. A permissão, nós não temos o prazo, né? Olha que interessante. Nós temos o prazo determinado no inciso 2, prazo determinado no inciso 3, e na permissão nós não temos o prazo, nós temos simplesmente a precariedade. A delegação a título precário, mediante licitação, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstra capacidade para desempenho por conta e risco, mas não fala o prazo. Interessante, né? Inciso 4º. Então, letra C é a resposta correta. No contrato de parceria público-privada, as obrigações pecuniárias da administração pública deverão ser garantidas por meio de vinculação de receitas. O artigo 8º da 11.079, vamos a ele. Vamos continuando aqui. O artigo 4º, ele fala que serão observadas as seguintes
diretrizes nas contratações. Dos contratos de parceria público-privada, artigo 5º, as cláusulas dos contratos deverão atender o disposto no artigo 23 da 8987 e também o que couber. Inciso 1, 2, 3, etc. Os contratos poderão prever adicionalmente, parágrafo 2º, artigo 5º-A, nós falamos sobre as sociedades de propósito específico. Vamos adiante. A contraprestação da administração pública nos contratos de parceria público-privada poderão ser feitas por ordem bancária. Ele está falando sobre isso? Não, esse é a contraprestação da administração pública. Ordem bancária é diferente. Contraprestação da administração pública nos contratos de parceria público-privada, inciso 1 a 5, distingue-se do que nós temos aqui no artigo 7º, artigo 8º. Artigo 7º, a contraprestação da administração será obrigatoriamente precedida da disponibilização do serviço, objeto do contrato de parceria. E o artigo 8º, as obrigações pecuniárias contraídas pela administração pública, em contrato de PPP poderão ser garantidas mediante vinculação de receitas, observado o disposto no inciso 4º do 67. No contrato, as obrigações pecuniárias, enfim, essa letra D foi considerada incorreta, mas nós temos aqui a vinculação de receitas. As obrigações pecuniárias da administração pública deverão ser garantidas, aqui fala, será que seria isso? Poderão ser garantidas. E aqui está escrito deverão ser garantidas. Muita maldade, né? Mas eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que é esse deverão, sendo que a regra não é deverão, é poderão. Poderão ser garantidas vinculação de receitas, instituição, porque há outras modalidades, né? Então, você dizer que deverão, você restringe. Vinculação de receitas, instituição ou utilização de fundos especiais, contratação de seguro-garantia com as companhias seguradoras que não sejam controladas pelo poder público, garantia prestada por organismos internacionais ou instituições financeiras que não sejam controladas pelo poder público, garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para essa finalidade, outros mecanismos admitidos em lei. E, por fim, as concessões e permissões de serviços públicos deverão ser precedidas de licitação a ser realizada sob a modalidade concorrência ou tomada de preço falso, concorrência. Nós temos aqui no artigo 10 a contratação, aqui no artigo 10, nós temos a contratação de parceria público-privada será precedida de licitação na modalidade de concorrência. Ótimo. E nós temos na 8987 o artigo, deixa-me localizar, artigo 10, não, da licitação, com o artigo 14. Toda concessão de serviço público, precedido ou não de execução de obra pública, será objeto de licitação nos termos da legislação própria e com observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação a um instrumento. Eu acho que o fundamento são aqueles primeiros artigos. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Edital. Aqui. Serviços públicos. Eu acho que nós temos como fundamento realmente o artigo 2º, inciso 2, mediante licitação na modalidade de concorrência, concessão do serviço público precedido da execução de obra pública, também delegado pelo poder concedente, mediante licitação na modalidade de concorrência e permissão na modalidade de licitação.
Vamos ficar aqui com esse fundamento. Artigo 2º, 1, 2, 3 e 4º. Vamos adiante. Nós temos que vencer todos esses pontos. Um município pretende utilizar um terreno de sua propriedade para nele construir um complexo com anfiteatro, espaço de leitura e cursos, sala para exposições e espaço para compartilhamento de recursos de escritório, coworking, para ser utilizado pela população de forma gratuita. A estimativa de custo indica que a proposta requer investimento da ordem de 12 milhões de reais, de forma que o município opta por buscar parceria com a iniciativa privada. A proposta hipotética poderia, em tese, ser viabilizada por meio de... nós vimos que estamos dentro dos limites. Vamos lá dos limites, que é o artigo 4º. Vamos lá. Patrocinada seria a concessão de serviços públicos ou de obras públicas, de que trata a 8987, quando envolver adicionalmente a tarifa cobrada dos usuários contra a prestação pecuniária do parceiro público ou parceiro privado. Não pode ser uma concessão patrocinada. Obrigatoriamente deve ser uma concessão administrativa, porque é o contrato de prestação de serviços de que a administração pública seja usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens, e o valor está dentro, cujo valor do contrato seja inferior a 10 milhões. Então, é concessão administrativa. Exato. Parceria público-privada, modalidade patrocinada? Não. Por quê? Ele vai construir complexo com anfiteatro, espaços de leitura e cursos, sala para exposições, espaços para compartilhamento de recursos, para ser utilizado pela população de forma gratuita. Então, é indiretamente pela administração. Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a administração pública seja usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. Exatamente, é o artigo 2º. Você viu que ele em momento algum ele disse contra prestação pecuniária ao parceiro público, do parceiro público ao parceiro privado. Então, nós excluímos aí o parágrafo 1º, a concessão patrocinada. Ficamos com a concessão administrativa. Parceria público-privada na modalidade administrativa, regida pela Lei 11.079, de 2004. Parceria público-privada na modalidade administrativa. 17. Os serviços públicos, eles podem ser descentralizados. 2019, remoção. Nossa, vamos lá. Os serviços públicos, eles podem ser descentralizados pela administração pública, não se afastando, mas assim se justificando no interesse público na busca do bem comum. Para tal exercício, opera-se a delegação legal ou a delegação negocial. Considere as regras de concessão e permissão de serviços públicos e assinale a alternativa correta. A permissão veda-se a encampação, distintamente do que ocorre na concessão, tendo em vista o caráter precário típico daquela modalidade de delegação-contratação. Isso é falso, sabe por quê? Porque nós temos aqui, na 8987, o artigo 1º, definindo que as concessões e as permissões são regidas por esta lei. Vamos adiante. Por isso que é importante nós termos essa visão geral da lei. Nós temos o que é concessão de serviço precedido de execução e permissão de serviço público. Artigo 3º, artigo 4º, o que é um serviço adequado dos direitos e obrigações da política tarifária, da licitação. Ele está falando que encampação. Nós temos aqui no artigo 27, caducidade. Lá em encampação está... o artigo 27 é caducidade, não é encampação. Encampação está lá dos encargos, da concessionária, da intervenção. Não é no capítulo 9, não, é o próximo. Da extinção. Extingue-se a concessão. Olha só, ele trata, no artigo 35, da palavra concessão.
advento, encampação, caducidade, rescisão, anulação e falência. Mas você considera o artigo 35 juntamente com o artigo 40. A permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão, que observará os termos dessa lei, das demais normas pertinentes e do edital de licitação, inclusive quanto à precariedade e à revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente. Aplica-se às permissões o disposto nessa lei. Então, para responder a essa questão, você tem que se ater ao artigo 40, parágrafo único, e artigo 35, inciso 2. Correto? Primeira, letra A, falsa. Os contratos de concessão submetem-se à regra do prévio procedimento licitatório, sendo admitida apenas fora dos termos da contratação em certame a prorrogação contratual prevista antecipadamente quando a natureza do serviço delegado a justifique. Sendo admitida apenas fora dos termos da contratação em certame? Não. De forma alguma, a prorrogação ela pode ser feita sem que haja esta previsão no próprio contrato. A prorrogação, ela sempre... vamos ver. Onde nós vamos ver... Assim, as condições para a prorrogação do contrato. São cláusulas essenciais do contrato de concessão e, portanto, também do contrato de permissão. Objeto, área, prazo, modo, etc. Critérios, indicadores. E aqui, no nosso inciso 12, as condições para a prorrogação do contrato. Os contratos relativos à concessão, aí ele fala outras hipóteses. 8987. Vamos lá, o que ele está falando aqui. Disposições. O disposto nessa lei não se aplica a concessão, permissão e autorização para serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, porque nós temos regras constitucionais próprias. As concessões de serviço público outorgadas anteriormente à entrada em vigor dessa lei consideram-se válidas pelo prazo fixado no contrato ou no ato de outorga. E aí ele está falando, vencido o prazo mencionado no contrato ou ato de outorga, o serviço poderá ser prestado por órgão ou entidade do poder concedente ou delegada a terceiros. As concessões em caráter precário, as que estiverem com prazo vencido e as que estiverem em vigor por prazo indeterminado, inclusive por força de legislação anterior, permanecerão válidas pelo prazo necessário à realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis, a organização das licitações que precederão a outorga das concessões que a substituirão, prazo esse que não será inferior a 24 meses. Mas são concessões próprias, específicas, aquelas em caráter precário, que estiverem em prazo vencido, e as que estiverem em vigor por prazo indeterminado, na data da publicação dessa lei. Essas prorrogações, inclusive aquelas que não possuem instrumento que as formalize, ou que possuam cláusula que preveja prorrogação, terão validade máxima até 31 de dezembro de 2010. Ou seja, a cláusula de prorrogação, ela tem que constar, é cláusula indispensável no contrato, as condições para a prorrogação do contrato. Então, você dizer o seguinte, que os contratos submetem-se à regra, está certo, sendo admitida apenas fora dos termos da contratação em certame, a prorrogação contratual prevista quando a natureza do serviço delegado a justifique, apenas fora dos termos da contratação em serviço? Não, você nunca pode ter essa possibilidade. Não pode haver prorrogação fora dos termos da contratação. Deixe-me dar uma olhada aqui. Eu quero ver se aqui o nosso livro fala alguma coisa a respeito
da prorrogação. Encampação, extinção, concessão, permissão, licitação prévia. Esse aqui é o artigo 23. Cláusulas essenciais. Exatamente. Quando aplicáveis. Prazo. A Lei 8.987 não estabeleceu prazos, nem máximos nem mínimos, para a duração dos contratos de concessão ou de permissão. Portanto, cabe às leis reguladoras próprias dos diversos serviços públicos editados pelos entes federados estabelecer os prazos de duração das correspondentes concessões ou permissões. Na esfera federal, como exemplos, a Lei 974 e a 9472 estabelecem prazo máximo de duração de concessões de serviços públicos relacionados aos setores elétricos e de telecomunicações. Vamos ver aqui. Prorrogação. Inclusive o artigo 175, inciso 1, ele diz: o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação. Então é isso. Não, essa letra B não se sustenta. Falso. Falso. Letra C. Caracteriza-se o contrato de concessão pela bilateralidade, claro, observado o caráter intuito personae, regra geral, isso é verdade, embora possa haver a subcontratação, comutatividade e formalidade. Comutatividade, isso é verdade, porque comutatividade, como eu disse aos senhores, é uma espécie dos contratos onerosos. Contratos onerosos são aqueles, vocês sempre vão pensar, contratos que ônus e bônus. Estes são contratos onerosos. São os contratos em que se tem o ônus e o bônus. Então, um contrato de compra e venda. Eu sou o vendedor. Eu entrego o bem, o objeto, e eu recebo o preço. Então, esse é um contrato oneroso. Comutativo é saber exatamente o quanto que eu entrego e o quanto eu recebo. Então, por exemplo, eu entrego o carro e eu recebo o preço. Ele é comutativo porque eu sei exatamente o valor. Então, além de eu saber o ônus e o bônus que eu terei no contrato oneroso, se ele for comutativo, eu saberei exatamente o quanto eu entrego e quanto eu recebo. Quanto eu entrego é o bem e quanto eu recebo é o preço. O comutativo, ele existe essa definição para diferenciar do contrato aleatório, que é o exemplo, é o contrato de seguro, que eu pago, mas eu nunca sei o quanto eu vou receber, correto? Ele é oneroso porque também há um ônus e tem o bônus. Eu tenho um ônus e o bônus é a segurança jurídica, eu posso dizer dessa forma, mas ele é aleatório porque eu não sei exatamente o valor, vamos dizer assim, o seguinte, do ônus e do bônus, porque ele é aleatório, ele é o contrato de seguro. Eu posso receber R$ 1.500 porque o carro foi arranhado, como eu posso ter uma perda total e receber o valor integral do carro. E isso é o contrato aleatório. E, de fato, ele é intuito personae, ele tem a comutatividade e ele é a formalidade, os quais, sob nenhum aspecto, podem afastar o poder de fiscalização da administração pública da prestação do serviço e da própria concedente. Exatamente. Tanto é que o fato de haver fiscalização não quer dizer que o poder concedente, a concessionária, ela se livra da responsabilidade.
fiscalização. Ó, artigo 3º, nós temos as concessões e permissões sujeitar-se-ão à fiscalização pelo poder concedente, responsável pela delegação com a cooperação dos usuários. Vamos lá. Forma de fiscalização das instalações são cláusulas essenciais do contrato de concessão e também do contrato de permissão. Formas de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos métodos e práticas de execução do serviço, bem como a indicação dos órgãos competentes para exercê-la. Ao artigo 25, incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exclua ou atenue essa responsabilidade. Correto? Então, é isso. Os quais, sob nenhum aspecto, podem afastar o poder de fiscalização da prestação do serviço e da própria concedente. Exatamente. Incumbe à concessionária a execução, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. Vamos adiante. Incumbe ao poder concedente regulamentar o serviço e fiscalizar permanentemente a sua prestação. No exercício da fiscalização, o poder concedente terá acesso aos dados relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros. A fiscalização será feita por intermédio de órgão técnico do poder concedente ou por entidade com ele conveniada com o poder concedente e, periodicamente, conforme previsto em norma regulamentar, por comissão composta de representantes do poder concedente, da concessionária e dos usuários. Incumbe à concessionária permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso. Então, tudo isso faz com que nós tenhamos a conclusão de que, de fato, essa letra C está correta. A permissão lotérica é outorga precária mediante procedimento licitatório que não constitui impeditivo ao exercício de atividades complementares e comerciais pelo permissionário, sendo este remunerado por comissão sobre preço de vendas e apostas, com as deduções legais, vedada a renovação automática do prazo vintenário. Isso é específico das regras da permissão. Agora, vamos lá. Eu marcaria errado essa frase, que não constitui impeditivo ao exercício de atividades complementares e comerciais pelo permissionário. Eu nunca vi uma lotérica vendendo remédio, por exemplo, ou então vendendo algum outro produto agrícola, por exemplo. Não. Mas vamos dar uma olhada aqui na questão da lotérica. Se é permissão ou se é concessão. Aqui, as permissões da lotérica. Permissão. Vamos lá. Estamos aqui na circular 816, Diário Oficial da União. Permissão é outorga a título precário mediante licitação da prestação de serviços públicos feita pela Caixa, na qualidade de poder outorgante, a pessoa física ou jurídica que demonstra capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco, para comercializar todas as loterias federais e os produtos autorizados, bem como para atuar na prestação de serviços delegados pela outorgante, nos termos e condições definidos pela legislação e normas reguladoras vigentes. Aí nós temos, realmente, permissão lotérica. Então, já saibamos disso. Potencial de mercado, o permissionário, modalidades, o permissionário, seja pessoa física
ou jurídica poderá ter mais de uma permissão, desde que localizada, instalada na mesma unidade da federação. Não será admitido que o mesmo licitante, pessoa física ou jurídica, seja declarado vencedor em mais de um item por edital. Vamos lá. Aqui, 4.1. A permissionária atua na prestação de serviços como correspondente no país, na forma da regulamentação em vigor de serviços delegados e na comercialização de produtos conveniados, sendo vedado assumir obrigações similares e ou idênticas com qualquer outra instituição financeira e prestar serviços não autorizados pela Caixa. A seu critério, exatamente. Aqui vai falar em alguma coisa sendo vedado. Ctrl F. Vedado. Eu acho que é vedada a Constituição, qualquer alteração do CNPJ, Constituição. Atenção, vedada. Ó, a permissionária é vedado prestar serviços de qualquer natureza sem autorização expressa da Caixa. É vedado condicionar a venda de produtos ou prestação de serviços. Enfim. É vedado na comercialização de produtos autorizados pela Caixa na prestação de serviços delegados atuar em qualquer unidade interna da Caixa ou utilizar equipamentos restritos. Enfim. Mas a permissão lotérica outorga precária mediante procedimento licitatório que não constitui impeditivo ao exercício de atividades complementares e comerciais. O problema são essas comerciais, atividades complementares, sim. Complementares. Atividades complementares. Enfim, vamos adiante. Só quero terminar de resolver essas aqui, ó. Mas letra C, uma questão daquelas, né? Questão 19, remoção. Adiante. Consulplan, provimento. A administração pública pode celebrar contrato de concessão de PPP, a qual se rege pela 1179. A modalidade contratual em questão difere-se das regulares, das concessões regulares, pois agasalha participação financeira do ente público. Diante do regramento pertinente às parcerias público-privadas, assinale a correta. A constituição da sociedade de propósito específico deve coincidir com a celebração do contrato de PPP, prestando-se a implantação e gestão do objeto da parceria. Ó, isso aqui é sociedade de propósito específico. Nós temos essas regras, sociedade de... Eu acho que tem que ser antes, mas... Espera aí. Onde estão as sociedades de propósitos específicos? Espera aí, deixa eu diminuir isso aqui. Eu estou na 8987, não é essa aqui. É a 11.079. Dos contratos, das garantias, essa. Antes da celebração do contrato, antes, artigo 9º, deverá ser constituída sociedade de propósito específico incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria. A transferência do controle da sociedade de propósito específico estará condicionada à autorização expressa da administração pública nos termos do edital e do contrato, observado o disposto no parágrafo único do artigo 27 da 8987. Vamos dar uma olhada no que diz esse artigo 27, parágrafo único. Artigo 27. Aqui ele não tem parágrafo único, foi revogado, né? Agora nós temos, para fins de obtenção de anuência da transferência, né? O pretendente deverá anuência a transferência de concessão ou do controle societário, sem prévia anuência do poder concedente, implica caducidade. Para fins de obtenção da anuência, para não haver a caducidade,
o pretendente em receber a transferência deverá atender às exigências da capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço e comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor. A sociedade de propósito específico poderá assumir a forma de companhia aberta, com valores imobiliários admitidos à negociação no mercado. A sociedade de propósito específico deverá obedecer a padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, conforme regulamento. Fica vedada a administração pública ser titular da maioria do capital votante da sociedade de propósito específico e a vedação do parágrafo 4º não se aplica à eventual aquisição da maioria do capital votante da sociedade de propósito específico por instituição financeira controlada pelo poder público em caso de inadimplemento de contratos de financiamento. A letra A está falsa porque o artigo 9º diz antes. Artigo 9º. Então, artigo 9º. O contrato de PPP contempla a repartição de risco entre as partes, inclusive os pertinentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e área econômica extraordinária. E sim, nós falamos sobre isso, repartição dos riscos. Repartição dos riscos. Olha só, na contratação de parceria público-privada, serão observadas as seguintes diretrizes. Nós temos as diretrizes no artigo 4º. Eficiência no cumprimento das missões de Estado e no emprego dos recursos, respeito aos interesses e direitos dos destinatários, indelegabilidade das funções, responsabilidade fiscal na celebração e execução, transparência dos procedimentos e das decisões, repartição objetiva de riscos entre as partes. Já o artigo 5º, ele vai tratar dos contratos de parceria público-privadas. As cláusulas destes contratos atenderão ao artigo 23, que nós já vimos, no que couber, devendo também. O 23 são aquelas cláusulas essenciais do contrato de concessão. Objeto, área, etc., prazo de concessão, todas as outras. Também devendo também prever, 2, a repartição dos riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e área econômica extraordinária. Área econômica extraordinária. Ótimo, a letra B está correta. O contrato de PPP poderá conter previsão de aporte de recursos em favor do parceiro privado para a realização de obras e aquisição de bens reversíveis, ainda que não previsto no edital de licitação ou lei, desde que comprovada a reversibilidade dos mesmos. Bem, nós temos a patrocinada, né? Vamos ver o que ele fala sobre bens reversíveis. Parágrafo 2º do artigo 6º. O contrato poderá prever o aporte de recursos em favor do parceiro privado para a realização de obras e aquisição de bens reversíveis, nos termos do inciso 10 e 11 do artigo 18 da 8987, desde que autorizado no edital de licitação, se contratos novos, ou em lei específica, se contratos celebrados até o 8 de agosto de 2012. Isso está certo. O contrato poderá conter previsão de aporte de recursos do parceiro privado, em favor do parceiro privado, isso está certo, para a realização de obras e aquisição de bens reversíveis, ainda que não previstos... Não. Desde que autorizado no edital de licitação, se contratos novos... Nossa, muito específico, né? Uma prova muito difícil. Vamos lá. Parágrafo 2º. O contrato poderá prever o aporte de recursos em favor do parceiro privado, desde que autorizado no edital de licitação, se novos os contratos, ou em lei específica, se contratos celebrados até 8 de agosto de 2012. Letra C, falso. O fundamento, então, é esse parágrafo 2º do artigo 6º. Artigo 6º
Parágrafo 2º. Vamos adiante. Vamos terminar isso aqui. A legislação aplicável às PPPs veda tal modalidade de contratação quando não se observa o quantitativo mínimo de 20 milhões? Não, são 10 milhões. O mínimo são 10 milhões. Vamos lá. Espera aí. Vamos lá. O mínimo são 10 milhões, o prazo de 5 anos. Olha só, é o artigo 2º, parágrafo 4º. Artigo 2º, parágrafo 4º. A parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão patrocinado ou administrativa. Patrocinada no parágrafo 1º, administrativa, parágrafo 2º. Não constitui parceria público-privada a concessão comum, assim entendida de serviços públicos ou de obras públicas da Lei 8.987, quando não envolver contraprestação pecuniária. É vedada a celebração de PPP, cujo valor do contrato seja inferior a 10 milhões de reais, cujo período de prestação do serviço seja inferior a 5 anos, ou que tenha como objeto único o fornecimento de mão de obra, o fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de obra pública. Portanto, a legislação veda tal modalidade de contratação quando não se observa o quantitativo mínimo de 10 milhões, o período seja inferior e o único objeto seja o fornecimento de mão de obra. Isso aqui está certo, mas o limite é que é de 20 milhões, é que está equivocado, falso. Mas os outros sim, cujo valor do contrato seja inferior a 10 milhões de reais, cujo período de prestação do serviço seja inferior a 5 anos, ou que tenha como objeto único o fornecimento de mão de obra, o fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de obra pública. Ótimo. Se bem que, se você observar, essa letra C e a letra B, elas não estão assim tão difíceis, não. Elas estão até um pouco óbvias, né? Você poderia ir por exclusão. E se você se lembrasse do artigo 9º, que diz que a sociedade é anterior, então acho que você conseguiria marcar a letra B de forma tranquila. Vamos aqui para a questão 19. Considere o seguinte caso hipotético. O procurador X é instado a se manifestar sobre uma parceria público-privada envolvendo a concessão de serviços públicos e, alicerçado na Lei 8.987, estará correto afirmar que... Bem, a Lei 8.987 não admite a concessão de serviços públicos por meio de contrato de parceria público-privada. A Lei 8.987... Bem, essa Lei 11.079, ela não se aplica aos contratos da 8.987. Mas deixe-me ver aqui se a parceria público... essa letra A, ele diz: a Lei 8.987 não admite a concessão de serviços por meio... Bem, eu não saberia, tem que pensar um pouco sobre isso, porque aqui não fala em nada, em parceria público-privada. Parceria... Inclusive, nem tem essa palavra, parceria, na 8.987. A parceria pública, letra B, a parceria público-privada somente poderá envolver uma concessão administrativa de serviços públicos, nos termos da referida legislação, se o contrato corresponder a valores superiores a 10 milhões de reais. Isso é falso. Essa questão aqui está muito capciosa, porque a parceria público-privada ela não está tratada nessa Lei 8.987. E aí ele está falando, somente poderá uma concessão administrativa? Não, pode ser patrocinado ou administrativa e se o contrato corresponder a valores de 10 milhões, isso está errado, porque ele tem que também ter o prazo maior de 5 anos e não ter como objeto único fornecimento de mão de obra, fornecimento, instalações de equipamento ou execução de obra pública. Isso aqui está falso, a letra B é falsa. Há possibilidade de parceria público-privada na concessão de serviços públicos que envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, contra a prestação pecuniária do parceiro público ao parceiro
privado. É exatamente, essa é a concessão patrocinada. É a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a 8987, quando envolver adicionalmente a tarifa cobrada dos usuários contra a prestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. A parceria público-privada somente poderá envolver uma concessão administrativa de serviços públicos? Não, concessão administrativa e concessão patrocinada. Falso, a letra D. A concessão administrativa é o único contrato possível para concessão de serviços públicos com previsão na referida. Falso, porque nós não temos essa previsão na 8987. Concessão administrativa nós não temos. Nós temos concessão patrocinada e concessão administrativa previstas na Lei 11.079. Questão 20. O serviço público está submetido ao regime, então, a 19, letra C. Questão 20. O serviço público está submetido ao regime de direito público, com aplicação de regras específicas trazidas pela 8987. Assim, o serviço público deve ser prestado com modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e sua conservação. Isso é verdade, porque aqui no artigo 6º nós temos o que é serviço adequado e nós temos o serviço atual. Olha só. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação e modicidade das tarifas. A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço, mediante tarifas mais baixas possíveis cobradas dos usuários, a fim de manter a prestação do serviço a maior parte possível da coletividade. As duas características traduzem os princípios da atualidade e modicidade. Letra B. Atualidade e modicidade. Enfim, vamos parar por hoje. Vamos parar aqui e vou parar a gravação.